multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos abundassem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Sejam todos bem-vindos. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vamos partilhar, família. Mesmo Vamos hoje convidar os demais que podem estar conosco. É um momento de louvor e adoração a Deus. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Queridos irmãos e amigos, venham. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos poder partilhar essa mensagem, irmãos. Estamos num momento de louvor e adoração. Não é um culto que vamos fazer, mas é um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus é Espírito, irmãos, Ele é poder, e importa que os que o adorem em espírito, em poder e em verdade. Há poder na sua palavra, por isso estamos aqui para nos prepararmos para a entrada da Canaã celestial. Vamos continuar o louvor? Vocês podem partilhar aí, por favor. Vamos continuar aqui. Depois vamos entrar no programa dos hinos especiais. Já? Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,
chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensar, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te expressar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Povo do Deus Altíssimo, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Nós estamos num momento de louvor e adoração ao nosso maravilhoso Deus. Irmão, deixa-vos introduzir alguns anúncios aí. Nós somos quem? O Ministério Apostólico da Palavra de Deus de Transformação e Reconciliação com Deus. Somos a Igreja de Paulo Apóstolo de Jesus Cristo e estamos situados na cidade de Colibengo, em Luanda, capital de Angola. Lá nós encontramos o nosso apóstolo Antônio Casamaior, que é o líder deste grupo de evangelização. Eu sou o Zé Norton, ou Manuel Silva, para quem me conhece aqui em Londres é o Manuel Silva, para os benguelenses e luandenses, sou o Zé Norton, e estou aqui como evangelista no Ministério de Pregação do Evangelho, seguindo instruções do nosso Antônio Casamaior, nosso apóstolo que está neste momento em Luanda. Irmãos, o apóstolo Antônio Casamaior, ele tem os programas que estamos aqui no TikTok todos os dias. Nós temos lives de 18 às 20, com o nosso apóstolo Antônio Casamaior. Temos das 21 às 23, 24, 0 horas. E também todos os dias de segunda a sexta e também sábados pela manhã, das 6 da manhã às 7 da manhã para as senhoras que estão em Luanda. E não sei quando é que nós vamos poder ter essas transmissões aqui para Londres também e toda a Europa, mas vamos consertar com o apóstolo Antônio Casamaior que possamos também estar a seguir no período da manhã, porque é um período de intercessão. Irmãos, quão é bom nós começarmos o dia em oração.
diz a Bíblia que buscai primeiro o reino de Deus e tudo quanto nós precisamos nos será acrescentado. Portanto, nossas reuniões estão aí. Não esquecer que temos reuniões todos os dias até que Jesus nos venha buscar. 7/7, todos os dias às 12 da tarde. Caso eu não esteja, o nosso Antônio Casamaior, o nosso apóstolo, vai certamente ministrar vocês, ou um outro pastor que também está a ser liderado. Portanto, esse é o nosso programa. Nós vamos estar aqui um pouco. Quem perdeu o culto das 12 horas, foi um culto muito longo, 3 horas praticamente e meio, porque houve louvor, palavra do Apocalipse e Daniel. Portanto, nós estamos a viver, irmãos, os eventos finais e esperemos que Deus, na verdade, venha nos buscar, porque senão estamos feitos ao bife. Essa brincadeira, os homens estão a querer fazer guerra, nós não queremos guerra. Está aí alguém que quer guerra? Diga ao Putin que é para não apertar o botão vermelho, por favor, porque nós não queremos morrer. Mas a garantia pela palavra de Deus, irmãos, é que isso não vai acontecer. Isso é certo. Só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Por isso nós estamos aqui. Irmãos, eu tenho toda a certeza absoluta que nada que está fora da Bíblia a gente dá crédito. Nada, nada. Mas do que está dentro da Bíblia, isso sim, vamos ter que fazer cuidado de tudo quanto a palavra diz. Então, Daniel 2,44 diz Deus que no tempo desses reis, que é o tempo aqui da Europa, Jesus virá com poder e grande glória. E ele vai mexer na estrutura do tempo, dos planetas, tudo vai vibrar, irmãos. Até o mar, tudo, os cartoons já estão a sair do mar, o mar agora está a recolher-se. Não sei o que é que vai se passar, na verdade. A situação não está para melhor. Agora, contendendo com os problemas que nós temos, nós estamos a ver direto no que está a ser dito na televisão, que, na verdade, nós estamos em dias muito, muito apertados. Irmãos, vamos nos preparar para um tempo muito crucial. A economia mundial vai cair, e isso é de certeza absoluta. Isso está escrito porque aquela parte que vai vir o terceiro cavaleiro do Apocalipse é um período de fome na terra, epidemias. Aqui a Inglaterra está a fazer endurecimento de muita gente, já estão a entrar hospitalizados com essa gripe feroz. É uma família do coronavírus, mas é pior que o corona, porque essa está a matar mais. Então, nós temos epidemias, temos um tempo de fome, isso é o que a Bíblia nos fala, e por isso estamos aqui, irmãos, para nos prepararmos para a entrada da Canaã celestial. Jesus nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o nosso passaporte para o céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, nós precisamos de fé para podermos entrar em coerência nos caminhos de Deus e aprender a palavra de Deus. Salvação só vem pelos méritos de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Ele próprio diz: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Nem Buda, nem toquistas, nem adventistas, nem católicos, whoever. Ninguém vai ao Pai senão que por Jesus. Amém? Vamos continuar o louvor, irmãos, e vamos louvar aqui com o coração a Deus. Chuvas de bênção. Deus prometeu com certeza chuvas de graça a mandar. Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça,
Chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-o, Senhor, amplamente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Mas os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Irmãos, eu estou sempre feliz de estar aqui. Vocês sabem por quê? É maravilhoso nós sabermos que temos salvação eterna. Eu, se não tivesse essa garantia em João 11, irmãos, não estaria aqui, sinceramente. Porque do meu pecado, viver, passar essa miséria toda que nós passamos aqui, depois morrer sem nenhuma esperança, é a coisa mais aborrecida, né? O que é que vocês acham? Nós somos um povo escolhido por Deus, como diz lá 1 de Pedro 2,9. Vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para quê? Para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Esse é aquilo que nós somos. Nós não somos qualquer um outro povo. Nós somos como os judeus, é um povo à parte de todos os povos da terra. Deus escolheu a terra de Israel para nascer Jesus. E por ter nascido Jesus aí no meio dos israelitas, então ele próprio diz: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu, irmãos. Ele nasceu lá em Jerusalém e ele morreu a mandato do Deus Criador dos céus e da terra para nos salvar e pagar a sentença do nosso pecado, pois que o salário do pecado, da desobediência a Deus, é a morte. E todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, só pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, a triste notícia para vocês que eu tenho para vos dar é que Deus não está aqui. Jesus tampouco, também não está aqui. Mas a boa notícia, irmãos, vocês querem saber a boa notícia qual é? Eu vou vos dizer. Está aqui o Espírito Santo. Como é que ele veio? Veio no tempo do Pentecostes e foi derramado na cabeça dos 12 discípulos em formas de línguas de fogo. Para dizer o quê? Quem tem língua, tira a sua língua. Há poder nas nossas palavras. Provérbio 18, 21. Morte e vida estão no poder da nossa língua. Agora, cuidado com o que vocês vão falar. No vosso esposo, na vossa esposa, nos vossos filhos. Não amaldiçoa-se ninguém. Quando nós temos contenda com alguém, ser humano, temos que praticar Mateus 5, 44. O que é que lá diz? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e maltratam. Nisso sereis chamados filhos do Deus Altíssimo. Irmãos, se nós não amamos a Deus, que nós, o nosso próximo, perdão, que nós vemos, como vamos mentir às pessoas que amamos a Deus? Mentira, não acredita. Se alguém diz: eu não falo com fulano, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho,
com meu tio, minha sobrinha. Há pessoas que não falam com ninguém, nem o tio, nem o sobrinho. E vão à igreja fazer o quê? Jesus diz, se queres trazer a oferta no altar do Senhor, vai primeiro te reconciliar, irmãos, com o teu inimigo e depois faz a paz, só depois é que vens trazer a tua oferta. Porque levar a oferta com o coração ofendido dá morte, irmãos. Cuidado. A Bíblia nos exorta sinceramente. Fazer a Santa Ceia com o coração ofendido dá morte. Por isso é que muita gente fica doente e não sabe porquê. Porque querem ficar santos lá à frente na igreja, mas você chega em casa, não quer se relacionar com o filho, com o tio, com o primo. Então há um problema. Deus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e depois o logo seguinte, igual a esse, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Disso vai depender toda a lei e os profetas. Vamos continuar o nosso louvor, irmãos. Não sei qual é o hino que vem aí. Fervente oração. Esse é um hino maravilhoso, irmão. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus amar. Mas só pode destruir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares atrás. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Há que deixar tudo no altar, irmãos. É o que a gente acabou de falar. Temos mágoas, não vai lá para frente. Reconcilie-se com o seu irmão. Esse é o nosso ministério de reconciliação com Deus. Sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar.
Amém. Queridos irmãos e amigos, boa noite para quem está a chegar agora, mais uma vez. Vamos orar, que é para entrarmos na sequência dos louvores. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui. Estamos aqui nesse momento para te dar honras e glórias a teu santo nome, como Criador dos céus e da terra. Pai, tu és o nosso Deus, o nosso Criador, e aqui estamos para nos apresentarmos a ti do jeito que nós estamos, sem nada te dar, sem nada te oferecer, Senhor, impuros e justos, mas pela promessa de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, eis que Jesus nos apresentará a ti como santos, puros e justos. Nós acreditamos na tua palavra, por isso estamos aqui, Senhor. De todo o jeito que nós estamos aqui, pecadores, aceitamos a tua salvação pelos méritos do teu Filho amado Jesus. Pai Santo, perdoa todo o nosso pecado, nossa iniquidade. Trazemos diante de ti todos os nossos corações, nossos familiares, nossos filhos, nossos queridos amigos ao redor do mundo. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, é bom estar juntos aqui. Nós temos os nossos programas. Vamos voltar para a sequência de anúncios. Quem nós somos? Nós somos o quê? O Ministério Apostólico da Palavra de Transformação e Reconciliação com Deus. Nós não somos um grupo religioso, cuidado, que ninguém nos tome mal, mas nós não somos religiosos. Temos fé e coerência nas coisas de Deus, estudamos unicamente as Sagradas Escrituras. Única coisa que nos importa é libertar a verdade para todas as pessoas do planeta Terra, que somos média de agora 7 bilhões, porque, irmãos, está a morrer muita gente. Eu quando vejo esse filme aí da Ucrânia, choro sinceramente, dá pena, porque aquela cidade grande tornou-se um grande cemitério. A gente vê, eu não sei quem filmou aquilo, mas é horroroso, e o Trump tem razão. Ou parem, ou vocês vão ter que apanhar tal mesmo. Eu tirava as calças de cada um deles. Zelensky e o outro lá, o Trump, quem é Putin, tirava e dava-lhes uma tarefa com pau. Não se faz guerra, irmão, está a matar muita gente. Está aí a gravar pessoas sem braço, sem perna, é mãe com filho, tudo, é uma tristeza aquilo. Tem que acabar, meu Deus. Vamos estar aqui a orar e louvar todos os dias até que essa guerra acabe. Maldita guerra. É tanto em Jerusalém como ali, está a morrer muita gente, irmãos. Se estatisticamente éramos 8 bilhões, eu acredito que já não somos 8 bilhões. Está muita gente a morrer. É os vendavais, é fogos em tudo que é canto. Então, isso, irmãos, são sinais do abreviamento da vinda de Jesus. Por isso é que nós temos que estar atentos, temos que estar muito atentos nos eventos finais. Irmãos, o governo dos Estados Unidos da América não está aí por acaso. Ele está aí para fazer o cumprimento daquilo que Deus já nos deu como revelação. Está escrito. Antes de Jesus vir ao mundo, Deus já tinha dado a revelação. Olha só o que diz aqui o profeta Isaías. Ele veio no tempo lá de Daniel. Isaías é daquele tempo. Média de 650 anos antes que Jesus nasça no nosso planeta. Isaías 34 diz: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo inteiro e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações da terra, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele vai as destruir totalmente, entregou-as à matança. Essa é a nossa sentença, irmãos. Porque o mal está em todo lugar. Os seus mortos serão arrumaçados, e dos seus corpos subirá um mau cheiro, e como o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos seus se gastará. Vejam só. Irmão, nós estamos protegidos por uma cobertura. Eles chamam isso, não sei como é que é essa brincadeira, uma cúpula, ou sei lá o que é. Mas é para nós não estarmos a voar daqui, porque o mundo está fechado. O nosso mundo está fechado para ir lá na... Como é que se chama essa brincadeira? A lei da... esqueci-me. Depois vou me lembrar. A lei da gravidade. Se nós não tivermos o céu coberto, irmãos,
a certo momento nós vamos começar a voar para esses pássaros daqui, porque a atmosfera vai nos levar. Então Deus cobriu, nós temos aí uma cobertura para que nós não possamos voar aí, como vocês já viram o astronauta quando está lá em cima? Ele não anda, ele voa. Assim são os anjos do céu. Lá é tudo a voar, irmãos. Eu quero voar também. Com 150 quilos também quero ir lá voar. Todo o exército dos céus se gastará e os céus se enrolarão. Está a ver? Essa camada protetora vai se enrolar como um livro, vai se abrir para quê? Para que Jesus nos venha buscar com poder e grande glória. Como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira, assim vai ser estremecido todo o céu. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá e sobre o povo meu anátema, a minha maldição, anátema é maldição, para exercer juízo. Irmãos, é melhor apanhar do papai e da mamãe, mas do Deus Criador não queiram apanhar castigo de Deus, porque dá duro, hein? Deus não castiga para brincar, é duro. Então, correção humana é melhor do que a correção de Deus. Então, temos que andar direitinhos aqui. Irmãos, nós somos um ministério apostólico, porque palavra de transformação e reconciliação, nós estudamos a palavra de Deus para que ela nos transforme do dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. Somente pela palavra de Deus nós podemos ser transformados, lavados e purificados pelo Espírito Santo de Deus. Somos um ministério de reconciliação. Por quê? Porque muitos de nós desviaram-se. Algum momento na vida nossa, do correr dia a dia, nós fomos uma vez à igreja, eu desviei-me uma vez. Eu estou de volta aqui. Eu deixei de seguir o culto na Igreja Maná por muito tempo, e quando entrei aqui nas lives, encontrei o nosso apóstolo Antônio Casamaior. Ele falou umas coisas secretas aí que eu não entendi como, mas acreditei que ele é um homem de Deus, porque eu também faço isso. Quando Deus quer me falar, ele me dá sonhos e visões, e eu telefono e a pessoa diz, confirma, confirma mesmo. E aí o que ele fez? E aí eu digo, esse é o homem de Deus, ele é como eu, porque quando Deus fala, Deus fala. E ele mostra coisas que estão aqui a passar. O homem nunca veio em Londres e diz, irmão Manuel, estás a fazer isso assim, muito bem, aqui tem alguém atrás de ti. E por acaso tinha. E ele falou dessa situação. Então, é um homem de Deus. Não tem nada, irmãos. Se há um pastor aí que vai vos dizer o água benzida ou o azeite e custa quanto? $500 ou 500... Sai dela, povo meu, foge. Esse é falso pastor. O Antônio Casamaior não tem essas coisas aí. Cuidado. Portanto, eu estava-vos a falar que nós só temos aqui o Espírito Santo, e quem está conosco mais? Fora do Espírito Santo para nos ajudar. Satanás, ele foi derribado, irmãos dos céus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou com o poder do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, fez ele acordar e voltou para o Pai. Mas quando ele volta para o Pai, ele vai como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás, ele vai entrar em guerra lá no céu, diz o Apocalipse, e ele é atirado por terra. Quando Satanás vem com um terço dos anjos, irmão, nós somos 8 bilhões. Vocês sabem o que é 8 bilhões? É bué. Muita gente, meus irmãos. 8 bilhões de pessoas. Agora imaginem o céu que está lá, miriadas e miriadas de anjos. O homem bandido levou o terço dos anjos com ele e trouxe aqui para a terra. São chamados demônios. Agora eles fazem confusão na nossa vida. Trazem tudo que é aberração, tudo que é problema. E a gente não os vê porque são poderes espirituais. A gente não vê, não tem corpo como nós, são espíritos. São poderes. Então, esses são aqui também. Ezequiel 28 mostra quem é, na verdade, o maior inimigo de Deus, que era o melhor amigo de Deus. Porque ele servia a Deus todos os dias no louvor. Assim como nós estamos aqui a louvar. Era o trabalho de Satanás. Lúcifer, ela ainda não tinha o nome de Satanás, era Lúcifer, o portador da luz no céu. Ele é que levava as boas novas, as nações, os outros planetas. E agora tornou-se inimigo de Deus. Por quê? Porque ele queria se sentar no lugar alto. E Deus é criador, irmãos. Satanás é criatura, sempre será eternamente a criatura, porque o nosso Deus é o alfa, o ômega, ele não tem princípio nem fim. Ele é o Deus, eu sou.
Não há outro Deus, irmãos, maior que o nosso. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus eterno, é o Deus imortal. Então, Satanás também está aqui com a terça parte dos anjos e estamos feitos bifes, irmãos, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo. Onde é que ele se encontra? Aqui está, irmãos. O poder da palavra de Deus está aqui. Essa espada para quem confia no Senhor. Não há flecha que vai entrar aqui, irmãos. Nós temos a proteção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Quando abraçamos as Sagradas Escrituras, estamos a abraçar Jesus. Jesus, muito obrigado por tudo na minha vida. Eu peco todos os dias, irmãos. Vocês pecam? Vocês de certeza devem pecar. Mas quando vocês caírem, não tenham temor. O bebê cai todos os dias para aprender a andar. Nós também somos os filhos do Deus Altíssimo. Caímos toda hora. Vem aí uma dama. Ei, caracas. Epa, já caí em pecado. Jesus diz, até pensar. O patrão deixou um pouco de dinheiro na gaveta. Epa, eu preciso mesmo de dinheiro. Tenho que roubar um bocadinho. Faz tudo. Mas volta a Deus. Toma um banho, limpa-te, volta para o Senhor. Deus é misericordioso para nos perdoar todas as vezes que nós falharmos. Irmãos, não há condenação para aquele que crê, porque o pecado está no nosso DNA. Não tem como a gente escapar. Por isso, Deus, o Criador, mandou o único, só podia ser Ele mesmo. Aquele que viveu lá no céu, sem pecado, sem mancha, para morrer no nosso lugar e pagar a sentença da morte eterna. É por isso que nós temos a garantia da nossa salvação. E Jesus provou isso. Ele esteve aqui e Lázaro, vocês vão... Eu vou vos desafiar sinceramente. Quem duvidar da palavra de Deus, vai lá. Porque Lázaro está escrito nos atlas de história do povo de Israel. Está lá, é uma história verídica. Todos esses, Pedro, o João, Mateus, esses andaram lá, estão registrados lá. Eu agora, se quiser saber se o meu avô Júlio Silva estava lá em Portugal, eu vou nos registros centrais e vou procurar. Júlio Silva vai aparecer lá. Nasceu na cidade de Lisboa, ele tem quantos parentes, vai aparecer lá tudo, porque eles estão escritos. Assim é também. Como é que nós sabemos que Moisés existiu e escreveu os 5 primeiros Pentateucos? Através da história do povo do Egito. Está lá nos anais de história. Moisés é o líder até hoje. E eles veneram aquele homem como um soldado do Egito. É rei do Egito. Porque ele seria o sucessor. Só que ele se rebelou contra o rei lá, o faraó. Depois, matando um dos capangas lá do rei, ele fugiu para Madian. Daí encontrou Deus e foi falar. Foi daí que nós recebemos as leis dos 10 mandamentos, pelas quais estão a reinar em todos os planetas, todo o mundo. Tem essa lei. Por que Deus contou a história toda da criação a Moisés? Foi necessário para nós podermos saber de onde é que nós viemos, onde é que estamos, onde é que vamos parar, o que é que vamos fazer. Moisés esteve lá 40 dias e 40 noites, irmãos. Não levou nem cântaro d'água, não levou comida. Ele pensou que vai ver lá o Senhor por um dia. O homem ficou lá 40 dias. A história da humanidade é grande. A Bíblia diz que nem tudo que está aqui é a história da humanidade. Tem muito mais, muito mais. E tudo que nós não vamos encontrar aqui, quando tivermos no milênio. Irmãos, vocês já imaginam? Eu estou ansioso. A Bíblia diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que já morreram, todos desde Adão e Eva, meu pai, a minha mãe, meu avô, meus irmãos, que morreram na glória do Senhor, esses nós veremos na glória do Senhor. Mas nós, agora, imaginem, irmãos, que Jesus venha agora. Eu mesmo, pecadinho, gordinho que estou aqui, 150 quilos, vou subir como no céu se não tenho asa? Como vou estar na glória de Deus? Jesus, ele promete, eu morri, eu apago o pecado de todos os filhos dos que profetizam, dos que clamam o meu nome. Irmãos, do jeito que nós estamos aqui, tanto pecadores, mortalinos, vagabundos, idolatras, tudo que nós somos de mal. Vamos a Cristo e vamos, Senhor, perdoa o meu pecado.
Não é para voltar a fazer, irmãos. Cuidado. Há muita gente que diz, Deus é misericordioso, hein? Ele perdoa, vai voltar o pecado. Olha, não faz isso. Se vocês forem salvos por Cristo, andem nos Gálatas 5. Quem não quiser nada com Deus vai viver aquela aberração. Vocês querem ver aqui? Os que não querem nada com Deus. Gálatas 5. Os que não querem nada com Deus vão viver isso. Olha. Essa é para a igreja tomar conta, irmãos. Gálatas 5, onde é que está? O meu Gálatas anda sempre perdido aqui, não sei onde é que é lá. Gálatas 5, ok. Os que não querem nada com Deus vão viver isso no mundo agora. Vós sois guiados, mas se fores guiados pelo Espírito de Deus, não estás debaixo da lei. Ora, quem ama Cristo não precisa lei, porque a lei é para quem não conhece a Cristo. A lei é como um espelho. Vocês estão a ver a lei, por exemplo? Eu vou chegar aqui, tio Zé. Aqui tem uma mancha. Está a ver? Tem uma marca aqui? Olha. Está aqui uma marca da operação. Vocês estão a ver, né? Mas se eu tenho uma marca aqui, o espelho, que é a lei, ela vai dizer, vai tomar um banhinho, vai te lavar. Lava-te. Tira a tua mancha, tira o teu pecado e volta para Deus. Ora, esses são os frutos de quem não quer nada com Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, não falo, voo, bruxo, tudo isso, porfias, imulações, iras. As mulheres, sobretudo as mulheres iracundas, eu não vou falar com ele um mês, você vai perder o marido, hein? Cuidado, não faz isso. Pelejas, dissensões, heresias, invejas. Ele tem carro bonito, eu não tenho. Não cobiça. Inveja da morte. É o que Satanás fez com Deus. Quer o lugar do Altíssimo. Você é criatura, você fica quieto, pá. Imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrices, glutonarias. Está a ver? Esse é o meu pecado. Glutonaria. Se me derem doce, estou sempre aqui, boca aberta para o doce. Esse é o meu pecado, irmãos. Qual é o vosso pecado? Isso deixam com Deus. Invejas, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, o apóstolo Paulo está a dizer, como já antes vos tenho dito, que os que cometem tais coisas aqui não herdarão o reino dos céus. É claro. Se a gente quer vir a Cristo, vamos vir, vamos nos entregar de corpo e alma, vamos nos ser batizados. Para quê? Para nós matarmos o nosso velho eu. Eu, Zé, nasci pecador, mas quando eu vou nas águas batismais, o mesmo exemplo deu Jesus, batismo de imersão para dizer que eu, velho Zé, fico lá no fundo das águas e quando surjo do batismo, vou surgir um homem espiritual. Já vou viver esses frutos aqui. Quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Um homem temperante não fica gordinho porque come nas camas, vegetais e tal. Eu sou intemperante. Ainda toco eu o meu pecado. Mas eu tenho a certeza que vou ser salvo, porque Jesus diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. Crer, crer, crer. Esse é o nosso passo de vitória, irmãos. Portanto, para tudo isso, contra essas coisas não há lei. Os 10 mandamentos existem para os que não tenham uma relação ainda justa com Deus. Porque ainda vão querer bater, vão querer matar, vão querer fornicar. Essa é a lei para o mundo. Por isso Deus deu às mãos de Moisés, escrita pelo seu próprio dedo. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mas quando chegou na lei, ele disse, para aí. Para que amanhã os homens não digam, há erros de ortografia ali, porque eu conversei com os pastores adventistas, irmãos, tive uma briga aí, hein? Cheguei lá e perguntei, irmão, aquela parte onde Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como é que é? Ele diz, não, irmão, aí foi erro de ortografia, escreveram mal. Eu disse, ok, rasga essa página da Bíblia. E aquela ali do Lázaro 11, como é que fica? Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo, como é?
Se creres, verás a glória de Deus. Aí também está um erro, então rasga, então a Bíblia não está completa. Irmãos, se nós não crermos de fé, de coração 100%, tudo quanto está aqui de Gênesis ao Apocalipse, por causa disso, o povo de Israel perdeu a glória. A palavra de Deus foi transferida para os judeus mataram o Messias e Deus transferiu a mensagem do evangelho para os gentios. Por isso é que Jesus foi caçar o apóstolo Paulo. Ele é romano e judeu ao mesmo tempo. Mas tinha que ser um romano a ir pregar nos que vivem em Roma. Senão eles não iam dar crédito. Jesus cativou lá o apóstolo Paulo. Vem cá. Tu andas a matar aqui a minha igreja, Saulo, o que é que se passa contigo? Eu não te criei para isso. Tu tens que começar a andar direito. E lá o Saulo entendeu. Jesus cativou ele para a sua glória e Paulo começou a andar com os discípulos e fez um trabalho maravilhoso. Escreveu aqui muitos livros na Bíblia. Portanto, tudo isso. A Bíblia, irmãos, é um livro para nós podermos seguir. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós temos crença que Deus habita em nós, vamos andar segundo os frutos de Deus. Os frutos de Deus são amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Vê? Até que Deus é muito paciente. Ele não se zanga conosco. Às vezes que nós pecarmos, irmãos, é como um bebê. Cai. O que é que um bebê faz? A gente faz um pum-pum, a gente vai lá, limpazinho, o bebê fica cheiroso e lá está o nosso bebê outra vez. Deus faz isso conosco. Não há condenação para aquele que crê, mas não vamos pecar toda hora. Deus nos liberta e depois vamos cair no mesmo risco. Não. Irmãos, cai uma vez, pode até cair sem crer. Deus vai nos ter misericórdia. 70 vezes 7. Quantas vezes Deus vai nos perdoar? 70 vezes 7. Há quem peca aqui 70 vezes 7? É difícil, hein? Portanto, é isso, irmãos. Vamos continuar o nosso louvor. Aqui estamos na harpa. Qual é o hino a seguir? Plena paz. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei,
entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. E glória! Irmãos, que bom de estarmos aqui dando glórias e honras a Deus. Há aqui alguém que quer saber como é que é o céu? Eu quero. Vamos abrir Apocalipse 21. Irmãos, aqui é a promessa. Agora, nesta fase do campeonato, Daniel 2,44 diz, no tempo desses reis, que é o tempo dos reis da Europa, já a Europa está formada há muito tempo, irmãos. Vocês veem, agora estamos na separação da Europa, que é o ferro misturado com argila nos pés. Quando os pés, uma estátua de 3,5 metros já não tem pés, o que é que acontece, irmãos? Ela cai, e quando ela cai, ela se espatifa toda. Então a Bíblia diz que essa estátua é a visão dos 4 impérios que viriam na Terra. Veio a Babilônia, primeiro começou lá com Nimrod, né? A Torre de Babel. O que é que Deus fez com o povo? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nimrod, o grande caçador, ele diz, opa, Deus já matou a nossa geração, se ele manda mais chuva, vamos morrer também, então vamos criar uma torre. O que é que fez Nimrod? Não confiou nas palavras de Deus. Ele desobedeceu a Deus. E Deus deixou ele fazer a torre. Até um certo momento, Deus disse, vamos lá agora, vamos descer, vamos ver o que é que os homens andam para aí a fabricar. E Deus viu a abominação. Irmãos, os homens, naquela altura já, logo no princípio, quando Noé saiu da arca, saiu Noé, sem Sam, sem Cão e Jafé, e começaram a multiplicar. Eles e as suas mulheres começaram a multiplicar. Há quem diga que nós fomos coabitando nas gerações primárias, com os primos, com os netos. Até hoje os judeus fazem esses casamentos. Mas agora a nossa sociedade já não permite. Mas aí só tinha Sem, Cão e Jafé, 3 filhos de Noé, Noé sua esposa, a esposa de Noé depois morreu, ficou só ele, os 7 aí, e foram se multiplicando. E quando chegou a vez do Nimrod, um grande caçador que já tinha poder, ele começou a escravizar o povo. Vamos fazer aqui a Torre de Babel. E todo mundo falava uma mesma língua. E o homem começou a forçar o homem, torre, e todo mundo estava aí a trabalhar. Agora Deus deixa e vai ver, todo mundo falava a mesma língua. Vocês vão ver isso em Gênesis 11. Todo mundo falava a mesma língua. Agora Deus vai buscar uma maneira de separar todo o ser humano daquele lugar. Estavam todos na planície de Seniar. E Seniar ali, os homens só falavam a mesma língua. Deus disse, se eu não separar essa turma aqui, vai dar problema para carambas. Porque depois vão vir outras nações, vão fazer rivalidade deste lugar. Porque ele queria fazer a torre do inferno, como diz, a mais alta. E Deus veio, separou toda a raça humana. Portugueses, para ali. Ingleses, para ali. Os fiotes, para ali. Os quanhamas, para ali. Os quicongos, para ali. Os franceses. Todo o povo foi separado em grupos linguísticos. Por isso, quando cai o Espírito Santo, irmãos, ele cai em forma de línguas de fogo. Para quê? Porque os discípulos só falavam hebraico. Perdão. Os discípulos só falavam hebraico. Mas quando cai o poder do Espírito Santo, eles já vão começar a falar noutras línguas. Por quê? Eles estavam todos lá na expectativa. Jesus prometeu e veio toda a gente no Pentecostes. Porque a promessa era que Deus enviaria o poder do Espírito Santo. Vieram gentes de todas as nações da terra naquele lugar.
E estavam à espera da mensagem do Evangelho eterno. E quando os 12 recebem o poder do Espírito Santo, agora eles saem para fora e começam a pregar. E toda a gente começa a entender na sua própria língua. Os discípulos não estavam mais a falar hebreu, estavam a falar línguas estranhas e que todo mundo que estava ali de língua diferente estava lhes a entender nas suas próprias línguas. Olha o poder do Espírito Santo. Agora, essa brincadeira de corrandarababaxera que isso não é bíblico. Não existe, irmãos. Ok. A Bíblia nos fala gemidos inexprimíveis. Vamos lá saber o que são gemidos inexprimíveis. Uma coisa é eu chegar a Deus e orar assim: Pai Santo, muito obrigado pela minha vida. Obrigado. Estou de voz alta. Não estou a falar no meu coração. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem quem está ao lado? Estão os vossos anjos. Temos ao menos 2 anjos que nos guardam. Mas o anjo do inimigo também está aqui ao lado. E ele está a ouvir a tua oração. Pai Santo, sabes, eu queria ter mais salário, quero ter mais saúde, e o inimigo está a ouvir. Ele está... Lucifer, ele está a pedir umas coisas aí. Ele diz, barra aí. O presente dele fica barrado, porque o inimigo ouve. Ora, gemidos inexprimíveis, irmãos. Vamos entender uma coisa. Ana, a mãe de Samuel, ela estava no templo, porque ela era como estéril. A Ana não podia ter filhos. O marido dela, o Elcana, trabalhava como pastor na igreja. Mas o pastor não estava a dar a solução para a mulher. A mulher era estéril. E Ana queria ter um filho. O que é que ela foi lá? Foi ao templo bem cedo de manhã. E ela chegou lá de joelhos e ela fazia assim: muito obrigado. Eu quero ter um filho, Senhor. Por favor. Esses são gemidos inexprimíveis. Não tem nada a ver com o xarababá. Vocês sabem de onde é que vem o xarababá? Da Igreja Católica, que é a oração em latim. Se vocês estão aí, são portugueses, vão ouvir o latim. Vocês entendem o latim? Tanto que as orações dos bruxos lá, as almofadinhas que dão nas mulheres para feitiçarem, apanharem as almas, são todas feitas em latim. Eu tive o privilégio de abrir umas delas, irmã. As mulheres africanas normalmente têm uma cinturinha lá, uns cintos com umas almofadinhas. Aquela brincadeira é tudo orações em latim. Nós não entendemos latim, nem porcaria nenhuma. Agarrei na tesoura, cortei, botei fogo naquela brincadeira toda. É a bruxaria da Igreja Católica. Existe até hoje. Se vocês forem pedir um perfume benzido lá do Papa, do quê, vão vos dar. A quantos? Não sei quanto custa aquela brincadeira. Ora, Deus não dá nada à venda. De graça recebeis, de graça dai. Nem para casar, nem para batizar a gente paga, caracas. Isso é o mandamento de Deus. Jesus nunca cobrou por curar um leproso, curar... Agora, aqui, irmão, quero uma bênção. Libertação, o meu marido anda em maus caminhos. Tá bem, vai. Aqui, como é? No off. Fica no off. E quanto é que é, pastor? $500. 500 libras. O líquido, a água benzida. Irmãos, sai dela, povo meu. Se vocês tiverem um desses pastores, dão-lhe com o pau. Porque esse é o inimigo de Deus. Esse é o dos que vão se apresentar diante de Deus, vão dizer, Senhor, nós libertamos os cativos, oramos. Jesus vai dizer, sai dela, povo meu, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o que o Trump está a fazer. Vocês abominaram a Casa Branca, George Washington pôs as 10 leis lá, vocês tiraram as leis, agora estão a fazer isso de Sodoma e Gomorra, abominação. Paula, o Trump tem uma vassoura bem grande, está dando a pele, vamos para fora. Senhora, limpar os Estados Unidos, irmãos, e está a limpar todas as nações da terra. Que brincadeira vão trazer imoralidade na casa? Quando verdes abominação entrar no lugar santo, quem lhe atenda? A Bíblia diz, cuidado, estamos na face dos últimos tempos. O Trump criou uma coisa agora que está a suscitar raiva. Não é nervos, é raiva no coração de muita gente nos Estados Unidos. Porque o diabo não aguenta com Jesus. Irmãos, quando o diabo vê Jesus agora, porque ele já morreu, já pagou a sentença nossa, ele está muito irado. Por isso é que ele está a castigar as igrejas.
Irmão, aquele que se diz crente está a apanhar paulada se não tiver na palavra. Porque Satanás está com raiva. Agora, imagine, o Trump chegou na Casa Branca e pôs lá a imagem de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória, glória, aleluia. Você está a ver Satanás como ele está a vibrar aí? Irmãos, não queiram saber. Ok, todos nós vamos para onde? Querem saber? Vamos ouvir um louvor. O próximo louvor eu não sei qual é. E vamos ver como vai ser a cidade santa lá no céu. A nossa formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando aguardada a chegada dos que vencem a tribulação. Esses somos nós. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá perpétua aurora, hoje ele mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e das harpas da doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Os que levam a morte, se constante não voltas a dar, tua herança, tua eterna sorte, em Jesus o fiel verás. Essa é a cidade santa. Está escrito, irmãos. Vamos ver como é que ele é formosado. La 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 pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Irmãos, eu estou aqui porque quero conhecer a Nova Jerusalém. Olha o que diz Apocalipse 21. E viu o céu, um novo céu e uma nova terra, e porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, de que Deus descia, de Deus descia no céu, adorada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quem é o marido da esposa? É Jesus. A igreja, ele é Jesus. O marido da igreja é Jesus. Portanto, Jesus vem e quer que a sua esposa, nós, a igreja, estejamos preparados.
santos, puros e justos. Por isso é que Jesus morreu na cruz do Calvário, irmão. Como é que isso vai se passar agora? Vamos lá ver. Estamos na história de Daniel 2. Quarto Império, estamos no fundo. A estátua vem lá aos pés, ferro, que é Roma, o poder que está a dirigir agora a terra, através da cabeça de ouro, que é a Grã-Bretanha, e Estados Unidos estão ligados num só único poder, eles são os dois iguais. Ok? Agora, a Europa são as 10 nações que se ligaram ao poder do ferro, ele é o barro, 10 nações. Quando o barro começa a secar, a economia vai parar e eles estão a se separar. O Trump já disse, não queremos mais nada com vocês não estão a nos pagar bem, vocês arranjem-se como quiserem. Agora a Europa está-se a separar. A primeira fratura da Europa foi a saída da Grã-Bretanha. Agora, o senhor da França quer ir lá guerrear o outro russo. O russo tem atômico. Ele vai nos fricassar aqui, vai nos fazer fricassar. Mas a Alemanha também não quer. A Itália já disse, vocês podem ir lá, nós não. Deus me livre. A ministra italiana não quer. E muitos outros países da Europa também não querem. Mas dois estão a insinuar a guerra. Quem? O Império Mortífero da Terra, quem é? Está reconhecido pela Bíblia que é o Quarto Império. E ela diz, nós vamos liderar essa guerra, botas e mãos, que é isso? Irmãos, sai dela, povo meu, livra-me. Ora, isso vai se passar, imaginemos que os líderes mundiais vão decidir mesmo entrar na Terceira Guerra Mundial, pois a Bíblia fala na Terceira Guerra Mundial, que é a guerra do Armagedon. É uma guerra que vai se passar lá, nos lados de Jerusalém. Por quê? Por que a guerra vai se passar lá? O Trump agora está a dizer, nós vamos ficar com a faixa de Gaza. Isso é brincadeira. O Lula está a mandar bué de boca aí. O Lula já disse, isso é uma falta de respeito. O povo não é dele, e ele vai lá e o povo fica... É claro, todo mundo vai reclamar. Mas Estados Unidos disse, eu não vou comprar, nem vou fazer nada, eu vou estar lá para controlar aquela área, porque dali ele pode atirar qualquer avião para o ar e vai defender qualquer país do mundo. É a visão. Mas todo mundo não está a entender isso. Pensa que o Trump quer ganhar aquele lugar para ele. Não. Aquele é um lugar estratégico para poder o míssil defender qualquer outro bomba atômica aí. É um poder estratégico aí. E ele quer ficar lá. Agora, as nações não estão contentes, irmão. Por isso é que a guerra do Armagedon vai se passar ali. Está escrito aqui na Bíblia que a última guerra do planeta vai se passar aí. Imagina que a guerra começa, nós vamos ser quê? Aspirados da terra. Num abrir e fechar de olho, diz a Bíblia, que nós veremos a glória de Deus. A igreja vai ser arrebatada, irmãos. Nenhum do que crê em Deus vai ficar nessa rebuliça aqui. Só vão ficar os que não querem nada com Deus. Por isso é que nós falamos do arrebatamento. Não é o arrebatamento secreto como muita gente pensa. Bem que, se eu tiver casado com uma mulher que não quer nada com Deus, obviamente eu vou embora, ou ela vai e eu fico. Até pode ser que eu esteja na igreja. Mas se eu tiver a fazer das minhas, a mulher que está na santificação, ela vai, o marido fica. E se o meu filho também não quer ouvir a palavra de Deus, eu vou, o filho fica. Não há como nós salvarmos uns aos outros. É somente olhando para o Cordeiro, o sangue derramado na cruz do Calvário, único meio de nós entrarmos em salvação, irmãos. Ninguém salva ninguém. Ora, se acontecer agora atômicos na Terra, o que é um atômico? A Bíblia já disse lá em Isaías 34, vamos fazer o quê? Vamos estar fricassé. Vocês já viram o frango quando está bem torradinho aí? Fica gostoso, né? Assim vamos ser nós. Se estivermos aqui, Putin carrega lá no botão, vamos ficar todos fricatizados aí. Mas Jesus não vai prometer isso. A Bíblia diz que a igreja vai subir e vai viver com Deus durante o milênio. Enquanto Deus vai criar novos céus e nova terra, precisamos de 1000 anos, irmãos. 1000 anos é para nós limparmos a atmosfera da terra, porque aqui vejo, Jesus, ele promete fazer novos céus e nova terra.
Por isso, quando ele está a levar a cruz lá no Monte de Golgotá, ele diz: eu vou fazer tudo de novo. Você já cumpriu, agora eu vou fazer tudo de novo. Vai tirar o mal por a raiz, o diabo e os seus anjos vão para o inferno, os que não querem nada com Deus vão para o inferno, e nós vamos ser arrebatados para viver os 1000 anos com Deus. Ora, 1 milênio é o tempo suficiente para a atmosfera da Terra ser limpa, e aí Deus vai criar novos céus e nova terra. Vamos a Apocalipse 21, irmãos. E viu um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Portanto, a igreja, a cidade santa, é a igreja. O marido é Jesus, o que morreu por nós na cruz do Calvário. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e será o seu Deus. Por isso nós ouvimos 1 de Pedro 2,9. O que é que nós somos, irmãos, diante de Deus agora? Somos a geração eleita, sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Estamos aqui para manifestarmos e falarmos a palavra de Deus ao mundo, aos 8 bilhões de pessoas. Verdade que Deus não quer que ninguém fique aqui, mas não vai ser a culpa de Deus, pois que nós somos criados seres livres de escolher vida ou morte. E nós vamos entoar essa música depois: ao findar o labor desta vida. Se nós escolhermos viver a aberração, irmão, vamos ficar aqui. Mas eu não quero viver essa brincadeira, eu quero ir para o céu. Então, diz que ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e eu mesmo Deus serei o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Se o tio Putin mandar a bomba atômica agora, a igreja vai fazer: já foi. E o tio Zé também, e vocês que estão aqui, também já foram. É não abrir e fechar de olhos, irmãos, porque Deus não vai deixar que nós fiquemos aqui. A igreja vai subir, certeza absoluta. E quando chegarmos lá, vamos dar conta. A minha filha não está aqui, o meu filho não está aqui, e eu vou chorar. E se alguém que está aqui na rolagem, meu amigo Mônica, Alexandra, a legenda, vocês não estiverem lá, também vou chorar. Porque todos nós somos chamados para vivermos uma eternidade com Deus. Amém, igreja? E Deus limpará os nossos olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, diz: eis que faço novas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Irmãos, se o Império Babilônia estava escrito, passou, Medo-Persa passou, o da Grécia passou, Roma, a Bíblia diz, unicamente Deus vai destruir o poder da América, a da Grã-Bretanha, e os restos de Roma. É o quarto império ainda que existe aqui. Ninguém dominou. Roma existe até os dias de hoje. O governo mortífero mais cruel está aqui. Ele é que incita as guerras. A Bíblia diz que do norte da terra sai toda a podridão. Por isso é que eles agora estão a reclamar, não querem o Trump. O Trump está uma vassoura, varrer a Casa Branca. Tudo que é imoralidade sai fora, fora. Agora ninguém está contente, querem limpar o homem outra vez. Disse: mas está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Vocês ouviram? Vocês ouviram Jesus aqui? Daqueles que querem herdar a vida eterna vai custar 1 libra, nem que seja 1 pi. Irmãos, Jesus não pede nem 1 pi. E se há um pastor que vai vos dizer: para orar para o teu marido tens que pagar, sai dela, povo meu, corre.
Porque esse é filho do iníquo, do inimigo de Deus. Não é teu amigo. Vai te levar à perdição. Aprenda a palavra de Deus para teres conhecimento e a verdade. Quem conhecerá a verdade, a verdade vai libertar. Há o pastor que cospe na boca. Há algum dia Jesus cuspiu na boca de alguém, irmãos? Pôr mão na vagina da mulher. Algum Deus, Criador dos céus e da terra, permitiu tal coisa? Dar com o pau, coitado do marido, da esposa, dentro da igreja. É Deus que mandou fazer isso. E roubar os dízimos e as ofertas. Deus disse, trazei os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Não é para porem os milhões no banco, dos quais agora estão a ser utilizados para fornicação, forrobodó, até para comprar preservativo para fazer bomba. Irmãos, onde é que nós vamos? O pastor, em vez de manter o dinheiro na igreja para alimentar as almas perdidas dos que precisam, estão a pôr dinheiro no banco e vão comprar casas. Olha, vocês estão a ver isso. A maior brincadeira que está a existir aí. Aquele menino que está aí a matar Buerere tem uma casa de bilhões lá nos Estados Unidos. Ele vai entrar lá quando? Não vai entrar. Aquilo vai ser sacado pelo governo americano e ele não vai ver patifaria nenhuma. Querem saber mais? Aquele que diz que vira a carteira de patas pro ar para ver se tem mais moeda. Quem é? É aquele que tem a maior igreja no Brasil. Como é que se chama o nome dele? Mesmo esqueci. O velhote. As casas que ele comprou estão-se a afundar, irmãos. Ninguém sabe por quê. Porque é dinheiro do povo. O pastor que tem milhões é para servir o ministério dele. Não pode fazer isso. Disse, eu sou o Alfa, quem vencer herdará todas essas coisas, eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. Mas quanto aos tímidos, vá lá quem vai ficar aqui. All the left behind. Vamos aqui. Quem é que não vai? Os tímidos, os descrentes, os que não querem nada com a palavra de Deus. Os abomináveis, os que desdenham de Deus. Os homicidas, os que gostam de matar mesmo pela boca, também mata-se, hein? Porque está lá Provérbio 18, 21. Quando falar a morte no teu filho, ele vai morrer. Ou na tua mulher, ou no teu amigo, patrão. Não fala besteira. Diz todos são uma bênção. Eu aprendi isso na Igreja Maná, irmãos. Lá na Igreja Maná não se amaldiçoa ninguém. A gente só diz, vocês são todos umas bênçãos. Abençoa para cumprir Mateus 5,44. Mateus 5,44, o verdadeiro amor do cristão é amar aquele que já nos odeia, aquele que nos persegue, que nos maltrata. Esse é o verdadeiro amor. Jesus diz, não adianta vocês amarem vossa mulher que já vos ama, ou vosso filho que já vos ama. Aí não tem sentido nenhum. Tem que amar aquele que está a fazer guerra com vocês. E agora? Como é que a gente faz? Portanto, os homicidas, os devasos, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Ora, vejam só, irmãos. Se agora vier a guerra, nesse momento, nós aqui na live vamos subir, porque cremos no Jesus, cremos no Deus Criador. Nós, de certeza absoluta, todo aquele que crê em mim, a Bíblia diz, eis que Deus amou o mundo, isso de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Outra, Jesus vai dizer, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quem ama a Deus tem que amar o próximo. Não há ciência nenhuma. Se há algum cristão que está aqui, que diz que não fala com o tio, com fulano e cicrano, quer ir ao céu, não vai, hein? Primeiro reconcilia-te, nós somos o ministério da reconciliação com Deus. Reconcilia com o teu irmão, faz a paz. Depois traz a tua oferta no altar. Ora, qual é o fogo e enxofre que nós estamos a falar aqui? É o mesmo fogo que nós estamos a ver quando há erupções vulcânicas, irmãos. Não é que Deus vai criar o inferno, ele já está criado, desde o princípio da criação. O fogo que está lá embaixo da terra, o fogo quando espirra
na montanha lá do vulcão, esse é o fogo eterno. Por lá vão parar Satanás e os seus anjos. Por quê? Porque eles não fazem parte da nossa era. Eles não são seres como nós. São seres de luz. Cresceram, nasceram no céu. Não são deste planeta. Quando o imperador perguntou a Jesus qual é o teu trono, se tu és rei, tens que ter um lugar. O meu disse, o meu lugar é lá em cima. E se eu pertencesse ao vosso reino, eu estava feito ao bife. Mas o meu reino é lá. E se eu tiver a mandar uma ordem para 70.000 anjos, venha aqui e dá um cabo do vosso império em um segundo. Porque Jesus é um ser que não pertence ao planeta Terra. A semente pelo qual ele nasceu é uma semente santa, divina. Ora, como vai ser o novo céu e a nova terra? Depois que vamos estar lá a viver com Deus, depois vamos descer com a cidade santa. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O Cordeiro Jesus que morreu na cruz do Calvário, a mulher é a igreja. Levou-me em espírito em um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Depois do milênio, irmãos, nós vamos descer com Jesus como Rei dos Reis e a cidade santa. Cada um de nós vai ter o seu lugar. Lembrem-se, João 14, ele diz, não se preocupem, eu vou buscar uma morada para todos vocês. Não se preocupem que eu vou voltar. E aqui nós vamos descer depois do milênio, já Deus vai criar novos céus e nova terra, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Vocês já viram quando o sol está no pleno meio-dia, como é que ele brilha? Assim é a cidade santa. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Ora, 12 portas, nos muros vai ter 12 portas, com 12 anjos, 12 pastores, 12 mensageiros do Evangelho. Eu quero ser um deles. E se vocês quererem ser um dos tais anjos que vão ficar nas portas de Jerusalém, vamos começar a praticar aqui, irmãos, a palavra de Deus. Nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, e que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ora, Jacó, ele teve 12 filhos. É nesses filhos que estava lá José, e que começou depois muito bem. Bem que os irmãos venderam, ele foi lá parar como escravo no Egito, mas mais tarde Deus o abençoou e ele foi o grande ministro do Egito. E quando o pai dele, Deus mandou seca na terra, o pai não tinha piteu, comida, e agora eles fugiram todos aí para o Egito. O Egito, Deus fez um plano com José. José, vai haver 7 anos de farteza, de fartura, e 7 anos de muita fome. Então, José começou a preparar, durante o tempo de fartura, economias para o ano da seca. Foi assim que ele conseguiu salvar os seus irmãos e o pai dele, Jacó. E quando eles saem do lugar onde eles estavam, eles vão lá para o Egito pedir asilo. Mais uma vez aqui, Jacó vai pedir asilo no Egito. Mas como José já estava lá por coisa de Deus, lembrem-se que José já tinha tido essa visão. Olha, eu vi que vocês vão todos se dobrar a mim. Eu, no sonho, Deus me mostrou. Os 12 irmãos ficaram muito zangados. E por causa desse sonho, venderam José. Ah, queres armar aí, esperto, queres ser melhor que nós? Você é o mais novo e está a falar aqui boca aberta. Pá, venderam o homem. O princípio era para lhe matar, mas um deles disse, não vamos matar, vamos vender ele, é melhor. Vamos ganhar dinheiro com José. Venderam José. Eu não sou lá, eu não fui. Hein? Não sou eu. E venderam José. E José, anos depois, veio mesmo acontecer, em que Jacó mandou os seus filhos para ver, porque ali no Egito tinha proteção. A comida José guardou
para 7 anos de fome. Portanto, alguém vai me dizer que a palavra de Deus não tem gestão, não tem economia? Tem. Deus, o nosso Deus, ele nos ensina química, está aqui na Bíblia, ciências, matemática, tem tudo nesse livro. Por que a gente tem que fazer a universidade, irmãos? Aqui tem tudo. Vocês sabem quantos anos eu andei na escola? 6 anos. Não fiz mais. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta classe. Acabei. Depois veio a guerra, não podia estudar mais em Angola, basei para aqui, para a Europa. Nunca mais fui à escola. Mas eu posso falar com cientistas, posso falar com médicos, vou-lhes falar do que está aqui. Eles dizem, irmã Manuel, eu nunca vi isso. Mas tu estás doutorado, então? Como é que é? Mas essa parte aqui, pois, a palavra de Deus, ela nos faz mais sublimes, irmãos, do que a neve. Portanto, da banda que levanta 3 partes da banda do norte, 3 partes da banda do sul, 3 partes da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes de 12 apóstolos. Ora só, 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos, que são os 24 anciões que já se encontram lá na glória do Senhor. Estes é que vão mexer com Deus e vão dizer, mas Senhor, até quando é que essa abominação da terra vai continuar? Perdão, irmãos. Portanto, quem são os 24 anciões que já estão na glória? Onde João ele vê os 24 tronos, Deus na sua glória, vai ver a miríada de salvos, que somos nós também lá. Os 24 anciões são os 12 filhos de Jacó, pois que vão estarem nas 12 portas da cidade santa, os 12 anjos, os 12 pregadores, e vai haver aqui também os filhos do... como é que se diz? O muro tinha 12 fundamentos, neles estavam os 12 apóstolos de Jesus. São esses o cumprimento dos 24 anciões. E aquele que falava comigo tinha uma casa de ouro para medir a cidade e as portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Ora, ela era larga de dimensão em largura e era tão grande em altura do mesmo que era em largura. Agora, imagine. Irmãos, aqui, quem não sabe onde é que nós vamos parar, a Bíblia fala tudo. Fala a Bíblia. Fala aqui. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura, altura eram iguais. Comprimento da altura, largura eram iguais. Ora, é uma cidade poderosa. Vocês imaginem por que o Trump está por muros aí na terra dele? Irmãos, a Nova Jerusalém vai vir com um muro bem alto, onde os bandidos não podem entrar. E Jesus vai viver aí conosco, com poder e grande glória. E mediu o seu muro de 144 covados. Eu nem sei como é que a gente faz isso em metragem, ou não sei. Forma e a medida de homem que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe. Imagina, irmãos. E a cidade de ouro puro. Quem gosta de ouro vai andar no chão, vai ter ouro puro. As casas, casa de banho, vai ter pia de ouro, tudo aí. E os seus fundamentos de muro, cuja cidade estava adornada de pedras preciosas. As moças que gostam dos diamantes, as pedras preciosas, colírio, tudo isso. Vai ter tudo aí, irmãos. Eu quero ir no céu, não quero ficar aqui. Safira, e o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, e o quinto sardônia, e o sexto sórdio, o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio. Irmãos, estão aqui as pedras todas onde Satanás andava no Jardim do Éden. Tudo quanto tinha no Jardim do Éden vai ter na Cidade Santa. Então o que é que nós vamos perder? Nada. Por recebermos Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, vamos estar na mesma situação como Deus criou o Jardim do Éden.
A Bíblia diz que lá onde Satanás estava com os nossos primeiros pais, tinha já tudo isso. Pedras preciosas, ele andava ali como um menino vaidoso e tal. Mas um dia ele foi revelar-se lá, rebelar-se contra Deus e perdeu. Portanto, as 12 pérolas, as 12 portas, eram 12 pérolas. Cada uma das portas tinha uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro. Vocês já viram? Imagina, irmãos, uma praça da cidade de ouro puro. Aleluia. E não havia templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus poderoso e o Cordeiro. Ora, vejam aqui. Vamos olhar essa parte aqui. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vocês estão a ouvir? Tem aqui uma diferença. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Duas personagens. Não quer dizer que Jesus é Deus. Deus poderoso é um. O Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário, esse é outro. Então, irmãos, Jesus não é Deus, segundo as Escrituras. Ele é o Deus poderoso e o Cordeiro, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. A cidade não necessitava luz, nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória do Deus Criador dos céus e da terra tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Por isso é que a Bíblia diz: Ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Irmãos, que mais temos que duvidar? E as suas portas não se fechavam, nem de dia nem de noite, porque ali não havia mais noite. E ela trarão a glória e a honra das nações. Ora, vai haver outras nações lá fora, da Cidade Santa, mas todos esses, vamos pôr o presidente da Angola, Gelo, por exemplo, o Biden, ou quem é, o Putin, Zelensky, todos eles virão na Cidade Santa para pedir a bênção do Senhor. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. Na Cidade Santa só vai haver paz, amor e tudo quanto mais. Nada que contamine, contaminação e mentira, mas só os que estão inscritos. Escuta, a igreja. Quem vai estar na Cidade Santa? Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A quem Jesus não ter a lista, se vocês não tiverem na lista de Jesus, estão feitos os bifes, irmão. Porque vão comer com os rebuliços do Apocalipse aqui. É por isso que eu estou aqui. Irmãos, mostrou-me o rio puro de água de vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas dessa árvore são para a saúde das nações. Quer dizer que Zelensky, Putin, não vão ter mais desejo de se matarem um ou outro. A luz do Senhor, a presença de Deus vai fazer com que nenhuma outra nação vá ter o desejo de viver mal. Todos vão viver pela glória de Deus. Mas só os salvos em Cristo herdarão a Cidade Santa. Irmãos, eu não quero estar fora da Cidade Santa. A Cidade Santa tem paz. A luz vai ser o Deus próprio Criador dos céus e da terra. Jesus vai ser a lâmpada para nós. Não vai haver mais noite. Não vai haver mais problema. Enxaqueca. O seu verão. E verão o seu rosto nas suas testas. E está o seu nome. Cada um de nós vai ter um nome novo. Uma pedrinha. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada. Nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Amém, igreja? Que maravilha!
Eu, quando ouço isso aqui, irmãos, eu fico exausto. Na verdade, eu não quero perder o céu. Não quero. Aqui no versículo 13 do Apocalipse 22 diz: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, igreja? Só aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, esses terão a vida eterna, irmãos. Do teu pecado te queres livrar. Vamos lá ver se a gente consegue entrar nesse louvor aqui. Do teu pecado te queres livrar. Do teu pecado te queres livrar. Irmãos, se está aqui alguém que quer se livrar desse maldito vírus do pecado, viver uma vida com Deus, louve esse hino de coração. Eu quero estar lá, irmãos. Não há como a gente escapar, porque o sangue de Jesus é o que nos purifica de toda essa imoralidade. Seu sangue tem poder. Vamos aí. Hoje, se você está aqui tem problema, não sabe como se direcionar a Deus, Jesus diz: eu sou caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, irmãos. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. E teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. A poder sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no teu sangue o poder. A poder sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. A poder sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem esse poder. A poder sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Amém. Venha de coração, entregue a sua vida a Jesus, irmãos. Nós não temos mais nada a fazer. O tempo está escasso. Estamos à beira da vinda de Jesus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Por isso estamos aqui, irmãos. Deus quer que nós possamos cumprir a sua palavra. Isaías 1, versículo 16, diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal,
Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Irmãos, não há condenação. Se você está aqui e não sabe onde vai parar, nós somos o ministério da palavra de Deus e da reconciliação com Deus. Palavra de transformação e reconciliação para que nós possamos mudar de endereço, mudar da maneira de viver. Vamos ouvir a palavra de Deus e viver pelos frutos do Espírito de Deus. Ora, se quiserdes ouvirdes, comereis o bem desta terra. Agora escute, igreja. Mas se recusardes e fordes rebeldes, não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, então sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor falou esta palavra. Não são as minhas palavras, irmãos. Eu sou aqui apenas o canal pelo qual posso vos transmitir a palavra de Deus. Por isso somos todos chamados a ir marcar Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, para que todo mundo venha à salvação. Que não aconteça como nos dias de Noé, irmãos. Os homens faziam forrobodó, comiam, bebiam, dançavam, casavam, davam-se em casamento. Não queriam saber de Deus, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Apenas 8 almas se salvaram. Hoje, igreja, nós somos média de 8 bilhões. Quantos nos salvaremos? E se vocês não pregarem a palavra de Deus, Deus vai vos pedir justiça, vai vos pedir contas da vida de quem andou com vocês e vocês não falaram a palavra de Deus. Eu estou aqui não por seja melhor, perfeito, irmãos. Eu, começando por mim, sou mais pecador e estou aqui a cumprir o meu ministério de pregador do evangelho como evangelista, que é de vocês. Não é o trabalho do Antônio Casamaior, o nosso apóstolo, não é o trabalho do Papa, do pastor, do presbítero, do diácono, do sei lá o quê. É o trabalho de todos nós. Todos somos chamados a seara. Portanto, vocês vão lá no YouTube, vão encontrar aqui @Manuel o quê? Não sei quanto, sei quando também. @Manuel Silva 8954. Quem não esteve presente aqui nesta tarde, não ouviu essa mensagem, este é um culto de doxologia, vocês vão encontrar assim, culto de doxologia, que é louvor, adoração a Deus e palavra. Tem ministração e tem palavra, é um culto de doxologia. Vocês vão lá ver, culto de doxologia, vão encontrar esta parte aqui. Então, @Manuel Silva 8954, vocês vão encontrar média de 800 vídeos aí. Tem lá o Luiz Gonçalves, o pastor Bulhon, os melhores pastores estão aqui nesses vídeos. Por favor, vão, ouçam a palavra de Deus, deem a palavra aos vossos maridos, esposas, filhos, amigos, patrões, para que todo mundo seja salvo. Nós estamos a fazer o nosso papel. Irmãos, são 19h30, acredito que o nosso apóstolo vai entrar em live daqui a pouco, se é que já não está lá, vamos saltar para uma outra plataforma. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra. Muito te agradecemos, Pai, pela Tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estão reunidos os Teus filhos, nos 4 cantos da terra. Obrigado pela possibilidade de termos aqui o TikTok para podermos pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Nós não sabíamos nem tínhamos ideia que 2025 anos depois, Pai, teríamos internet para falarmos a Tua palavra aos 4 cantos da terra com tanta facilidade. Que a Tua glória e a Tua presença esteja neste canal do TikTok, Pai. Consagra-nos como Teus servos para poder pregar o Evangelho a toda a criatura. E quem crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crer, nós entregamos, Pai, nas Tuas mãos. O problema é contigo e não conosco, porque cada alma é a Tua responsabilidade. Nós temos para pregar o Evangelho aqui, Senhor, e ajuda-nos a ser firmes na Tua palavra, vivermos pelo poder da Tua palavra,
consagra-nos, Pai, perdoa todos os nossos pecados e faltas. Nós nos entregamos a Ti nesta noite, com os nossos filhos, com os nossos familiares, nossos queridos amigos ao redor do mundo. Salva-nos todos para o Teu reino, Pai. Liberta, sara, edifica nesta noite. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos. Nós temos essa mensagem do Evangelho todos os dias, a partir das 12 horas. Vamos ter as reuniões regulares entre as 18 às 20 e das 21 às 0 horas com o Antônio Casamaior, nosso apóstolo direto de Luanda, no TikTok. Quem estiver em Angola apanha, quem estiver aqui na Europa, aqui na Inglaterra, vamos todos apanhar a palavra de Deus. Domingo, irmãos, temos culto solene com o nosso apóstolo Antônio Casamaior. A partir do nosso templo, vocês vão poder ver com os vossos olhos o templo que está para ser construído, está lá, pois que o povo está a durar fora, não temos um templo ainda, estamos debaixo das árvores. E aí, nós pedimos a vossa ajuda, todos vocês, dízimos e ofertas, é sagrado, irmãos. Por favor, não gastem vossos dízimos e ofertas nas vossas casas, que isso traz maldição. Escolhem a bênção e a obediência a Deus. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Com a ajuda de todos, pouco que seja, vamos poder finalizar o templo, pôr os muros, pôr as chapas, telhado, portas e janelas, e aí vamos ter milhares de crianças de Luanda que estão na rua e vão vir ter conosco para nós podermos amparar toda essa gente. E logo depois desse templo vai vir outros também. Vamos fazer muitos mais em 18 províncias de Angola, agora são 22, eu acho. 22 províncias em Angola, vamos fazer um templo em cada canto de Angola. E vamos tirar as nossas crianças do lixo, da aflição que elas estão a viver. Esse é o trabalho nosso, irmãos da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. E vamos passar para outra plataforma. Vamos procurar nosso apóstolo Antônio Casamaior, já deve estar em live. Ok? Um abraço a todos. Igreja, amanhã às 12, estamos juntos.